Olá! Já parou para pensar no que conecta uma refeição, uma opinião e a segurança de alguém? A resposta é mais fundamental do que se imagina, e é exatamente o que vamos explorar hoje: os direitos humanos. Essa pergunta pode até parecer meio aleatória, sabe? Mas ela vai direto ao coração da nossa conversa de hoje. Pois é, a conexão entre todas essas coisas é a ideia de direitos humanos. Eles estão entrelaçados no nosso dia a dia, muitas vezes de um jeito que a gente nem se dá conta. Então vamos mergulhar nisso e entender o que são de fato os direitos humanos, começando pelos seus princípios mais básicos. Na essência, o conceito é bem simples na verdade. São direitos que uma pessoa tem simplesmente por ser humana, não porque conquistou ou porque alguém concedeu. Eles já nascem com a gente. E aqui a gente vê os três pilares que sustentam essa ideia, definidos lá pelas Nações Unidas. A universalidade, quer dizer, vale para todo mundo, em qualquer lugar. A inalienabilidade, ninguém pode tirar de você. E a indivisibilidade, que significa que um direito não é mais importante que o outro. Eles estão todos conectados. Mas olha, esse conceito não surgiu assim do nada. Ele foi evoluindo ao longo da história. E um jeito bem legal de entender essa evolução é por meio do que a gente chama de dimensões dos direitos humanos. E as três primeiras dimensões, dá para acreditar? São perfeitamente resumidas no famoso lema da Revolução Francesa. Ele acabou virando uma espécie de farol para essa luta por direitos no mundo todo. Cada uma dessas palavras, liberdade, igualdade e solidariedade, corresponde a um grupo diferente de direitos, que foram surgindo como resposta aos grandes desafios de cada época. Os direitos de primeira dimensão são basicamente a nossa proteção contra o autoritarismo. Eles focam na liberdade de cada um e em impor limites bem claros ao poder do Estado. Só que logo ficou claro que só a liberdade não era suficiente. Para ter dignidade de verdade, é preciso ter igualdade. E foi daí que nasceram os direitos de segunda dimensão. E aí, finalmente, depois dos traumas das grandes guerras do século XX, surgiu uma terceira dimensão. Essa focada na solidariedade, em direitos que são de toda a humanidade, de todo mundo junto. E aqui tem um detalhe interessante. Muitos especialistas preferem usar o termo dimensões em vez de gerações. Sabe por quê? Porque dimensões dá a ideia de que os direitos vão se somando, um fortalecendo o outro, e não que um novo direito substitui o antigo. Ok, agora que a gente já entendeu os princípios, vamos ver como eles viram lei na prática. E para isso, vamos usar o Brasil como um exemplo bem interessante. A nossa Constituição, lá no artigo 5º, traz diretamente o princípio da igualdade. Diz com todas as letras, todos são iguais perante a lei, sem nenhum tipo de distinção. E esse é um exemplo perfeito de como um princípio que está na Constituição se transforma em proteção real, no mundo real, através de uma lei específica, como a Lei Maria da Penha. O ponto central aqui, o mais importante, é que essa lei muda o jogo. Ela define a violência contra a mulher não só como um crime doméstico, mas como uma violação fundamental dos direitos humanos. Mas, claro, ter os direitos escritos na lei é uma coisa. Fazer com que eles se tornem realidade é uma batalha diária. E essa luta, infelizmente, está longe de acabar. Os números mostram um cenário bem preocupante. Pensa só, em 2020, o Brasil registrou, em média, 1.000 denúncias de violações de direitos humanos por dia. É um número realmente assustador. E o mais alarmante é que o maior número dessas denúncias foi de violações contra mulheres. Outros grupos vulneráveis também enfrentam taxas de violência altíssimas, com centenas de mortes violentas registradas em apenas um ano. E para completar, os dados de longo prazo mostram uma verdade bem incômoda. As desigualdades profundas não só continuam existindo, como estão piorando para algumas comunidades. Tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é crucial e que mostra por que essa conversa é tão importante. Os direitos existem no papel, mas como a gente faz para que eles se tornem uma realidade para todas as pessoas?